Que legal. E ela ia mandar o link pro pai dela também, vamos ver. Muito bom. Obrigada pelo convite. Seja bem-vinda. Obrigada. Podemos começar, então? Acho que sim. Vamos. Bom, então vamos lá. Primeiramente, boa noite a todos. Sejam todos muito bem-vindos nessa noite calorenta, né? Hoje está um pouquinho mais quente, ainda bem. Mas é muito legal ver que o pessoal está participando, né? Vem acompanhando as nossas palestras, do nosso teste deu certo, e a gente consegue levar um pouquinho do espiritismo para a casa das pessoas, né? Não só para quem assiste, mas também para casa das pessoas. Então, isso é muito bacana. Eu agradeço a presença de todos vocês. Espero que vocês gostem do conteúdo, do bate-papo dessa noite. Hoje quem fala é a Angélica, com o tema Influência do Meio na Evolução do Ser, Influência do Ser para a Evolução do Meio. Então, Angélica, está com a palavra. Tá. Bom, eu gostaria de dizer que é a primeira vez que eu faço a palestra no centro. Eu já fiz muitas palestras no centro, mas é a primeira vez online. E hoje eu fiquei um pouquinho nervosa com essa história, mas acho que vai dar tudo certo. Gostaria, sim, que fosse um bate-papo, sabe? Que vocês todos possam interromper e acrescentar, e falar, e perguntar, para ficar um pouco mais dinâmico, tá? Para a gente tentar dessa maneira também. Eu gosto muito desse tema, porque por muito tempo a gente, quanto espírita, imaginou um espiritismo onde a gente vinha com pré-determinado, né? Então, o determinismo, eu tinha então que correr por um caminho que já estava pré-determinado, e aí, se você está tudo pré-determinado, então não existe nenhuma influência de nada. Então, estudando um pouco sobre isso, a gente vai ver que era um pensamento que já está bastante ultrapassado no meio espírita. Vamos ver se vai dar certo, né? Desde que nascemos, a gente é influenciado pelo mundo em que vivemos, né? Desde que nascemos, a gente precisa de uma sociedade, precisa de um apoio, né? Dentro no nascimento da nossa mãe ali para nos amamentar, para estar juntos, né? Então, o meio, ele sempre está presente na nossa vida. E nós somos seres totalmente adaptáveis ao mundo em que vivemos. O Espiritismo acredita que na pluralidade dos mundos, então, num outro mundo seria um outro tipo de matéria. Para essa matéria, né, a gente vai se adaptando, a gente se adapta ao clima, a gente se adapta às situações, a gente se adapta a mudanças, a gente se adapta, a gente sofre, né, às vezes com essas mudanças, mas basicamente a gente tem aí essa possibilidade que é muito importante da adaptação ao meio. Então aqui é o desenho das girafas, né? As girafas elas se alimentavam de folhas e à medida que as árvores foram crescendo, elas foram se o pescoço foi crescendo para poder mais para ti, não sei se dizer mais grosseiro. Angélica, está cortando o seu áudio.
Gente, acho que algum microfone ainda está ligado aí. A parte mais rural, da caça, Só um minutinho, da pesca, da plantação, até hoje um homem totalmente adaptado à Angélica. tecnologia. Angélica, só um minutinho. Eu quero propor que todos tirem a imagem e o som para facilitar a comunicação da Angélica. Vamos desligar tudo, só a Angélica deixa ligado, ok? Angélica, não estamos te ouvindo, viu? Também, porque eu desliguei o microfone. Tá, Bom, agora. de vez eu desligar só a câmera, eu desliguei tudo, né? Nós somos o tempo todo influenciado pelo meio, a começar pelo clima, né? O clima influencia a cor da nossa pele, o clima influencia a maneira como nós somos, o nosso estado Caiu, né? Eu não estou ouvindo a Angélica, talvez ela tenha. Você está ouvindo, Angélica? Está tendo problema na comunicação, viu? caiu, Mauro. Caiu, agora voltou. Tá normal. Vamos lá. Caiu de novo. Voltou. Bom, do meio é a nossa família. A nossa família nos influencia fortemente nos nossos hábitos, na nossa moral, na nossa ética, no nosso jeito de ser, na nossa disposição de ser. Os nossos pais, eles, principalmente na infância, têm um domínio completo sobre nós e tentam nos influenciar de todas as formas, até dentro da sua cultura, de todo o seu conhecimento, para que a gente tenha uma evolução. Todo pai deseja uma boa evolução do seu filho. Nós temos a influência dos países, da nossa cultura, da nossa música, da nossa arte, da nossa educação, da nossa política. Enfim, nós temos aqui uma influência muito importante das características de cada país no seu povo. Então, aqui, influência do meio aqui. Nós temos influência, mesmo dentro de um país, dos estados, né? Com certeza, aqui, essa imagem de São Paulo, as pessoas que vivem aqui têm uma influência, têm uma característica própria, diferente de quem vive aqui no Mato Grosso. Não é que é melhor ou pior, mas são apenas diferentes. Quem vive em áreas de praias, quem vive em áreas rurais, quem vive em áreas urbanas. Então, são grandes influências no nosso jeito de ser, na nossa cultura, né? Se a gente for pensar uma coisa muito besta, né? Por exemplo, o paulista fala muito rápido, porque será que a gente nunca pode perder tempo para nada, tem que estar sempre correndo? Ao contrário de povos no Nordeste que tem um tom de voz mais devagar, porque né, não foram acostumados, não tem essa megalomania que nós paulistas, por exemplo, temos. Então, o meio influencia, inclusive, na nossa maneira de falar. Imagine na nossa maneira de ser.
Dentro da nossa cidade, do nosso bairro, também existe uma grande influência, né? Com certeza, as influências aqui são bem diferentes. A influência do meio aqui, né? E aí a gente fala um pouco depois a gente pode falar um pouco da meritocracia, né? Como é que a gente vai falar em meritocracia numa situação dessa? Então, a gente tem uma grande influência dentro do nosso bairro, dentro do nosso estado, dentro da nossa cidade, é muito diferente. Com certeza, aqui, essa desproporção, né, ela, com certeza, influencia demais, demais essas pessoas que vivem nesse local. Então, assim, mesmo essas pessoas têm uma influência importante, né, de ter condições, e essas pessoas têm uma influência importante de não ter condições para várias coisas, para coisas básicas, de como, por exemplo, água, luz, esgoto, educação, saúde, entre tantas outras coisas, né? A gente tem uma influência gigantesca por todas as religiões. Cada religião, principalmente as religiões que têm muitos rituais, influenciam de maneira muito grande a nossa vida, a nossa maneira de ser, a nossa maneira de pensar, a nossa maneira de agir. Algumas até ditam quais são as maneiras que nós temos que agir, algumas ditam quais são as maneiras que temos que nos vestir, algumas ditam quais são as maneiras que nós temos que adorar a Deus, algumas ditam até quais são as maneiras que a gente pode sair, com quem devemos falar ou quem não devemos falar, enfim, né? A doutrina espírita, ela também influencia muito a nossa vida, com certeza, ela não fica para trás, né? O espiritismo, ele é cristão, né? Não é o cristão não é loiro de olho azul, porque não podia ser loiro de olho azul morando lá onde ele morava, né? Então, mas somos influenciados sim, influenciados sim não, somos cristãos, acreditamos no cristianismo, né? Em Jesus, e o espiritismo influencia barbaramente a nossa vida, porque se assim não fosse, eu acho que é uma filosofia, né, que a gente acredita ser um bom caminho para seguir, não único, mas um bom. Bom, no Brasil, o espiritismo ele também sofreu influência muito grande da religião católica, que é predominante no nosso país. Então, em 1865, foi oficializado o primeiro centro espírita no Brasil, que foi em Salvador, por um grupo familiar que gostou do espiritismo e trouxe para o Brasil, né? Ele sofreu um distanciamento muito grande da vertente filosofia científica e se aproximou muito de algumas características, principalmente católicas, em algumas coisas místicas, religiosas e principalmente sociais. E certamente essas pessoas, né, porque o espiritismo ele é composto por pessoas, elas também influenciam os seus centros espíritas da maneira de pensar, assim como a gente influencia as pessoas que frequentam o nosso centro da maneira de pensar, né? E alguns pesquisadores, eles falam que as pessoas estariam transferindo para o espiritismo uma certa forma de ver e de sentir a religiosidade. Bom, outras pessoas acreditam que a diferença do espiritismo para o Brasil, para a Europa, está principalmente na questão intelectual e também nas questões, na vertente religiosa, né, que ganhou preferência, principalmente pelas nossas características culturais e cabe, né, à religião iluminar os princípios da ciência e dessa filosofia.
É claro que a doutrina espírita, ou a filosofia espírita, melhor dizendo, é natural que ela sofra essa transformação em cada país que ela chegue. Só precisamos tomar muito cuidado para que essas mudanças não sejam tão grandes a ponto de descaracterizar o que o Kardec escreveu. Então, eu acredito que nos dias atuais a gente está retomando essas palavras e essas escritas de Kardec, tentando estudar mais a fundo, pelo menos é a característica do nosso centro, Herculano Pires, em estudar um pouco mais a fundo os livros de Allan Kardec. Isso é basicamente muito importante para que a doutrina espírita ela se mantenha dentro da sua originalidade, se adaptando ao local que ela está, mas não se distanciando das suas vertentes, principalmente filosófica, né? Bom, de qualquer forma, o espiritismo no Brasil ele sofreu forte influência e nós ganhamos muitos milhares de adeptos por conta de dois grandes personalidades, que é o Bezerra de Menezes e o Chico Xavier. O Chico Xavier, ele é um grande médium que escreveu não sei lá quantas obras, né? Não sei quantas obras ele escreveu, mas ele escreveu aí provavelmente 1000 obras ou mais, que conta, que são livros, romances espíritas, que contam a vida de vários espíritos que aqui estiveram encarnados. E que conta, alguns dos seus livros contam mais de uma encarnação dessas pessoas, é a principal característica. Não só o Chico, como outros escritores espíritas, eles contam a vida e as experiências de espíritos. E muitos espíritas, assim como quase todos nós aqui, que já está bastante tempo dentro da doutrina, transferimos essas vidas, né, essas histórias, como uma verdade para todos. Então, hoje a gente tem uma característica um pouco mais diferente de pensar na doutrina espírita e entender esses romances como histórias individuais e únicas, tá? O legado do Chico, com certeza, para o Brasil foi algumas palavras que fazem parte das características do próprio Chico. A resignação, né? Que é a submissão à vontade de alguém ou ao destino, que é uma coisa que hoje a gente tem que repensar, né? Porque destino não é uma coisa que a gente acredita. A paciência, a fé, o assistencialismo, a filantropia e a mansidão. Ele tinha uma característica própria de falar com doçura, com meiguice, com suavidade, e que muitos acreditam que essa maneira de ser que é um verdadeiro espírita. E talvez seja uma característica própria dele, assim como não é uma característica minha, por exemplo, de falar com doçura, com meiguice, com suavidade. Eu tenho uma maneira de falar diferente, não significa que eu seja melhor ou pior. São maneiras diferentes de falar, até pela região onde ele morava, enfim, várias coisas o influenciaram. E ele foi fortemente influenciado pelo catolicismo. Então, nos livros, a gente vê muito impregnado da questão castigo, da questão ação-reação, da questão eu fiz no passado, eu tenho que pagar, então fortemente coisas influenciadas pelo catolicismo. Mas é claro que é uma figura espetacular, uma figura que trouxe muitos adeptos do espiritismo no Brasil, uma pessoa que abandonou sua vida para viver em função dos espíritos. Então, assim, a gente tem, sim, os espíritas têm aqui que tirar o chapéu, né, para o Chico.
Mas existe um outro lado, que é o lado que eu mais acredito, que eu acho que o espírita, ele tem uma luta. Então, a resignação, a questão de aceitar, eu acredito que a gente tem uma luta pela frente. Então, aceitar realmente não é uma coisa é uma coisa que me incomoda, dizer que eu tenho que aceitar a atual situação política do país, por exemplo. Aceitar que a pessoa está morrendo de fome porque na outra encarnação ela tinha muitas coisas e usou de maneira errada. Então, assim, isso realmente é uma coisa que eu acho que está ultrapassado. Mas eu sei que existem muitos espíritas que têm esse pensamento e eu simplesmente respeito, né? Mas eu vou falar um pouquinho da nossa visão. Então, para o espírita, né, e no livro do Herculano Pires, que é o nome do nosso centro, né, por uma homenagem a esse grande espírita, ele fala que lutar e vencer são as espadas simbólicas da vitória do espiritismo, né? Ele fala, inclusive, que nesse livro, que o espiritismo tem por finalidade libertar os espíritos humanos do vício da matéria para que ele possa voar, alcançar voos transcendentais. Que não cabe ao espiritismo compor de lamúrias, ladainhas, e nem exige dos seus adeptos atitudes formais, então tem que fazer assim, tem que fazer daquele jeito. Nós somos livres, né? Cada um age com a maneira da sua evolução. Voz modulada, gestos artificiais, estudados, olhares languidos e lágrimas, como carpideiras em velórios funerais, né? Carpideira é aquelas mulheres que eram pagas para chorar nos velórios aí, que não existe mais, mas quer dizer, acho que não existe, né? Então, o Herculano, no livro Ciências Espírita, ele rompe com essa ideia de resiliência, de mansidão. Ele fala assim, meus amigos, vamos lutar? Sabe por quê? Porque nós nascemos para evoluir e para evoluir o nosso meio. Se nós, espíritas, aceitarmos algumas coisas, por exemplo, aceitar uma homofobia, aceitar um preconceito, nós não estamos lutando pelo nosso mundo. E a principal característica da reencarnação é uma luta para a evolução tanto nossa quanto do nosso mundo. Então, essa ideia do Herculano, então ele rompe um pouco com essa questão de voz modulada, de ser bonzinho, de aceitar, de resiliência, e fala assim, não, olha, o espírito tem que lutar para um mundo melhor. E toda a luta não é fácil. Então, a gente também rompe com a ideia do castigo, de punição, principalmente de punição de Deus. Deus não pune ninguém. Deus não é um homem. Deus é um ser, né? Que é Deus? É o ser supremo de todas as coisas, que nos criou livres e simples e ignorantes, nos proporcionou uma série de encarnações para a gente construir a nossa vida, buscando o nosso aperfeiçoamento. E quando a gente erra, nós não somos punidos por Deus. Muito pelo contrário, porque Deus não é um homem que pune, mas ele nos dá a oportunidade de nascer de novo para poder evoluir. E não aquela nascer de novo e falar assim, agora você vai ser punido. Então, assim, você matou uma pessoa nessa reencarnação, então você vai ser morto por alguém. Não é essa a evolução, não é esse preceito de Deus. Deus nos colocou assim, você terá novas oportunidades de rever os seus erros e crescer e fazer algo por si e pelo próximo.
Porque se Deus me tivesse essa ideia de olho por olho, dente por dente, ele teria que colocar alguém para me matar e esse ciclo nunca acabaria. Então a gente rompe com essa ideia de castigo, que é impregnado dentro um pouco da doutrina espírita, mesmo que essa não seja essa palavra, mas que e pensa num Deus que nos deu a plenas o intelecto, Deus que nos deu a possibilidade de evoluir de acordo com os nossos caminhos que seguimos, com os nossos méritos, né? As dores e angústias do mundo não são castigos do céu, mas provas para o desenvolvimento potencial do espírito. Então, a gente rompe com essa ideia do castigo. Então, a influência importante da filosofia espírita na nossa evolução, na evolução do ser, na evolução do meio. A doutrina espírita fala que temos que evoluir em moral e intelectual, né? Eu coloquei o coraçãozinho aqui, apesar dos dois estarem no cérebro, mas assim, o moral, ele envolve muitos sentimentos, né? Assim, principalmente de empatia, de se colocar no lugar do próximo. E o nosso crescimento moral e intelectual, ele interfere diretamente no mundo em que vivemos. Quando nós temos países mais intelectualizados, com mais moral, a gente tem menos desigualdades sociais, a gente tem menos mortes, a gente tem mais educação, a gente tem... Então, assim, isso influencia demais o local e o mundo que a gente vive. Então, a nossa evolução... não vamos pensar em mundo, vamos pensar um pouco melhor. Olha, pais mais intelectualizado e moralizado, eles transferem, ou pelo menos tentam transferir para aquele espírito que eles receberam como filho, parte disso. Então, essa evolução do mundo, mas das pessoas, ele volta para o seu ser. E a reencarnação nos proporciona, ora, viver mais intelectualmente, ora, mais moralmente, crescermos, né? Ora, mais... perdão, falei errado. As reencarnações, ora, somos mais intelectuais, temos menos morais, ora, evoluímos mais moral e menos intelectual, mas, de fato, as reencarnações, elas permitem que a gente cresça. Se a gente vivesse apenas uma reencarnação, ou você é mais intelectual, ou você é mais moralizado, então, a reencarnação nos permite essa evolução. Então, o tempo todo a gente influencia o meio que a gente vive e o tempo todo o meio influencia as nossas vidas, né? Vamos pensar numa coisa menor, vamos pensar no centro espírita, né? O quanto que o conhecimento da doutrina nos influencia a maneira de pensarmos, a maneira de sermos, né? E quanto as nossas maneiras de ser, como nós pensamos, influencia a nossa casa espírita. Uma coisa menor, né? Mas isso poderia ser transferido para qualquer lugar, né? Então, o John Aspúria, ele falou uma frase quando ele foi no Herculano que me marcou muito. Dentro do livro dos Espíritos está uma verdadeira constituição. Olha que pesado isso, hein? No livro dos Espíritos está uma verdadeira constituição. Se conseguíssemos seguir essa constituição, nós viveríamos num mundo muito melhor, né? Então, vamos falar rapidamente, né? Porque cada item poderia ser uma palestra inteira, mas eu vou falar rapidamente, exemplificando um pouco dessas palavras, né? Do quanto a doutrina espírita tenta nos influenciar ou nos influencia, e a gente também
tem essa volta para o meio, tá? Então, pensando nisso, a missão dos espíritos encarnados. Qual é a nossa missão? Espíritos encarnados somos nós. Qual é a nossa missão? Temos uma missão? Temos. Temos a missão de instruir os homens, temos a missão de nos instruir e instruir a quem está ao nosso lado e ao quem a gente pode alcançar. E lhes auxiliar no progresso. Vamos pensar aqui num filho, né? Nós não temos a obrigação de instruir esse filho, não só no letramento, mas em toda a sua vida, a sua moral, o seu intelectual, né? Auxiliar o progresso, melhorar as instituições por meio de direitos imateriais. Essa pergunta está na questão 573. Só essa pergunta a gente poderia ficar aqui debatendo a noite toda, né? Então, nós temos uma missão muito importante, que além da reencarnação, de nos evoluirmos, instruirmos aqueles que estão ao nosso lado, melhorar as instituições, melhorar todas as nossas instituições. As nossas instituições podem ser as nossas escolas, as nossas instituições pode ser o parlamento, pode ser o executivo, o legislativo desse país ou de outros, cada um do seu país. As instituições pode ser o nosso centro espírita. As instituições são várias instituições que nós temos como missão melhorar. Está escrito na doutrina espírita. Deus. Então, Deus nos deu liberdade. Liberdade, Deus nos deu o livre-arbítrio, a liberdade de viver e de escolher os caminhos que a gente quer seguir. Se a gente escolhe caminhos mais curvos, a gente demora um pouco mais para chegar à perfeição. A única coisa que temos certeza é que vamos evoluir e vamos chegar à perfeição. Se vai demorar 10, 20, 100, 1 milhão de encarnações, eu não sei. Ninguém sabe. Mas esse é o propósito, nascer livre, simples e ignorante, ao longo das diferentes vidas, aprender diferentes coisas, viver muitas experiências, acertar e errar, até que o acertar vai ser mais preponderante que o errar. No começo a gente erra mais, porque somos mais simples e ignorantes, e à medida que evoluímos, vamos tentando acertar mais, e esse é o objetivo. Então, também aqui a gente rompe com a história do Deus homem, né, o antropológico, não é a visão da doutrina espírita, e pensa num Deus que não está guiando todos os nossos passos, que não é uma folha assim que Deus permita, as folhas caem, Deus não vai se preocupar com a folha que caiu, mas Deus nos colocou nessa vida, nessas encarnações, para evoluirmos. Se o tempo todo a gente fica pensando que Deus vai nos perdoar, eu vou fazer umas orações, eu erro, aí eu oro, aí Deus perdoa, aí eu erro de novo, porque depois eu oro, Deus perdoa, né? Não é esse Deus que a doutrina espírita apresenta para nós, mas um Deus muito, muito maior, não é um homem, né? Não é um ser, e eu acho que desenhos que mostram paisagens pode dizer, olha, Deus está em tudo, porque Deus criou tudo. E aí rompe com essa história do Deus que castiga, do céu e do inferno, né? O Espiritismo não acredita no céu e no inferno, num local que eu tenho que viver eternamente, ou tocando harpa ou pegando fogo, né? Isso é uma ideia do catolicismo e de algumas outras religiões, né? Essa ideia da Constituição, eu acho que vem muito das questões 614 a 1018 do Livro dos Espíritos, que fala de leis de adoração, né? Leis de trabalho, de reprodução, de conservação, de destruição, lei de sociedade, lei de igualdade, liberdade, justiça, lei de amor e caridade. Todas essas leis, né, naturais estão descritas na obra de Allan Kardec.
E o tempo todo é o homem influenciando o universo, influenciando o mundo, influenciando a sociedade influenciando o homem, o universo e o mundo, e assim a gente tem essa seta aqui representando que não se sabe quem está influenciando quem no momento, mas o tempo todo isso acontece. Um exemplo da lei de conservação da sociedade, e conservação em sociedade, né? Com que fim outorgou Deus, é uma questão do Livro dos Espíritos, com que fim outorgou Deus a todos os seres vivos o instinto de conservação? Porque todos têm que concorrer para cumprimento dos requisitos da providência. Por isso foi que Deus lhe deu a necessidade de viver. Acresce que a vida é necessário ao aperfeiçoamento dos seres. Eles o sentem instintivamente, sem disso se aperceberem. Então, a gente tem uma ideia, né, um instinto de conservação, mesmo aquele que está a berlinda ali, né, tentando o suicídio, ele tem um receio, ele tem essa questão de se conservar, né, porque isso é muito importante para a evolução, tanto do ser quanto da sociedade. Uma outra pergunta interessante, né, que alguém aqui, se lesse isso, ia falar Kardec é comunista, né? O uso dos bens da terra é um direito de todos os homens. De todos os homens? É uma pergunta. Sim, esse direito é consequente da necessidade de viver. Deus não imporia um dever sem dar ao homem o meio de cumpri-lo. Desculpa a trema aí, mas é que é um recorte, né? Então acabou ficando. Então, a terra é de todos, independe da sua condição moral, independe da sua condição física, independe da cor da sua pele, independe da diversidade de gênero que a pessoa é um direito de todos. Dela, a gente provê as nossas necessidades físicas, da nossa alimentação, da nossa sobrevivência, dela a gente tem a nossa sociedade, as pessoas com quem a gente convive, e isso é essencial para todos nós e para a sociedade. A vida social está na natureza? Certamente. Deus fez o homem para viver em sociedade. Não lhe deu inutilmente a palavra e todas as outras faculdades necessárias à vida de relações. Olha, nós somos seres intelectualizados, né? Nós somos seres que pensamos, que temos, que crescemos, que temos conhecimento, né? Temos uma faculdade excepcional, específica do homem. Então, há necessidade de viver em sociedade. E essa sociedade que precisamos viver, ela é adversa, ela tem muitas cores, ela tem muitas faces, ela tem muitos povos, elas têm muitos costumes, e a gente tem olha que loucura, a gente tem essa possibilidade de se adaptar em qualquer situação, né? Se eu mudar para o Alasca, vou sofrer com frio, mas eu vou me adaptar de alguma maneira. Então, a gente precisa entender que não existe diferença entre nós, que não existe, e isso é uma luta, é uma luta interna para muitos, e é uma luta para outros menos, né? Para outras pessoas que aceitam, mas assim, não é entrar no armário, né? Mas é se transformar. Essa é a ideia da doutrina espírita, né? A força para progredir aure-se ao homem, ficou bem em cima o negócio aqui, em si mesmo, ou o progresso apenas fruto do ensinamento. O homem se desenvolve por si mesmo, naturalmente, mas nem todos progridem simultaneamente do mesmo modo. Dá-se, então, que os mais adiantados auxiliam o progresso dos outros por meio do contato social. Então, a gente precisa estar sempre ajudando, né? E isso vem essa questão
do assistencial, né? A gente precisa sempre estar ajudando o próximo e sendo ajudado, porque assim, ao mesmo tempo que nós temos uma diferença de grau de evolução dos espíritos, que somos nós, a gente precisa também, não adianta eu ter um baita conhecimento de alguma coisa se esse baita conhecimento não servir para ninguém, para nada. Eu preciso que o meu conhecimento chegue com benefício às pessoas, né? Se vamos pensar em alguém que trabalha no médico, né? Olha, o que adianta o médico conhecer tudo sobre o Covid-19 e ele não ser capaz de transferir esse conhecimento para um tratamento para as pessoas? Olha, né? Então, essa diferença de evolução, eu acho que ela é providencial para que uns ajudem o outro a progredir. Ora eu preciso ser ajudado, ora eu posso ajudar. Isso é fantástico, porque isso é uma troca o tempo todo. Quando a gente acha que é muito superior e que a gente só ajuda e não é ajudado, opa, tá na hora da gente rever o nosso ego. Tem coisa errada, porque a gente é ajudado o tempo todo, sim. A igualdade é uma luta dos espíritas entender, dos espíritas não, né? Mas é uma luta de toda a sociedade, e a gente está vendo isso nesse momento muito fortemente nos Estados Unidos e espalhando pelo mundo, por exemplo, a questão racial. É uma luta dos espíritas também. Não é ficar lá e achar, não, é porque nasceu negro, porque na outra encarnação ele era branco e aí fez... Não, gente, pelo amor de Deus, cor da pele não é castigo. Então, é uma luta nossa, de todos os espíritas, por uma sociedade mais justa, mais igual. A gente não pode ser feliz se tem alguém ali sofrendo um preconceito. A gente não pode ser feliz se tem milhares de pessoas passando fome. Mas a gente tem que aceitar, porque cada um... Não, nós não temos que aceitar. É a nossa luta, é a nossa espada, como o Herculano Pires disse. Nós temos um conhecimento para poder ajudar o próximo. Isso é essencial dentro dos espíritas, senão eu não consigo entender a doutrina espírita não sendo assim. Então, a Kardec pergunta, perante Deus são iguais todos os homens? Sim, todos tendem para o mesmo fim, e Deus fez nas leis para todos. Dizeis frequentemente, o sol nasce para todos, e enunciais assim uma verdade maior e mais geral do que pensais, tá? É uma lei da natureza a desigualdade das condições sociais? Não. Não, é obra do homem e não de Deus. Então, as desigualdades de aptidões, elas são super importantes para que a gente possa se auxiliar mutuamente. Se todo mundo quisesse ser advogado, quem seria o professor? Quem seria o médico? Quem seria o farmacêutico? Quem seria o enfermeiro? Quem seria o coletor? Né? Então, as desigualdades de aptidões, elas são providenciais para que a gente tenha esse auxílio mútuo. Nós precisamos dessa diversidade. Mas as desigualdades sociais, elas são criadas por nós, pelos homens. E isso, as lutas por igualdades sociais, por comida para todos, por educação para todos, por trabalho digno para todos, é uma luta de todos os espíritas. É uma luta que eu acho que, se a gente não entender isso, a gente não entendeu a obra. Quando a gente fala de espiritismo e liberdade, né, em que condições poderia o homem gozar de uma liberdade absoluta? Os eremitas do deserto. Desde que estejam dois homens, há sempre os direitos recíprocos que lhes cumpre respeitar. Então, a liberdade absoluta, ela só existe para o eremita do deserto. Mas também, se ele chegar em algum lugar, ele vai ter que respeitar
e cumprir esse respeito com o próximo, porque nós nascemos realmente para viver em sociedade. Quando a gente fala de justiça, amor e caridade na filosofia espírita, né, também está escrito isso lá. A diversidade humana não é um defeito. Talvez, se as pessoas entendessem que isso é uma qualidade, essa diversidade, e que só assim a gente transforma o mundo pela diversidade, a gente seria mais feliz. Então, como pode se definir justiça? A justiça consiste em cada um respeitar os direitos dos demais. Qual o verdadeiro sentido da palavra caridade, como entendia Jesus? Benevolência para com todos, indulgência para com o próximo e respeitando as imperfeições do outro, né? Respeitando as imperfeições do outro e perdão para as ofensas. O seu Geraldo sempre fala essa palavra aqui, que é bastante importante, né? Bom, e o aprimoramento do ser humano, nosso aprimoramento na ética espírita? Poderia sempre o homem, pelos seus esforços, vencer as suas más inclinações? Sim, e frequentemente fazendo esforços muito insignificantes. O que lhe falta é a vontade. Há quão poucos dentro de vós fazem esforço? Quão poucos dentro de vós fazem esforço? Então, a gente está aqui plantando uma sementinha, né, para buscar vencer essas más inclinações, aí, lutando para vencer essas más inclinações, né? Por que no mundo, nas ações sociais espíritas, né? Por que o mundo tão humilde, a influência dos maus sobrepuja aos bons? Por fraqueza desses. Os maus são intrigantes e audaciosos, os bons são mais tímidos. Quando esses quiserem, preponderão. Então, a gente tem uma questão, né? Então eu não me meto em política porque eu sou espírita e está totalmente contrário aos meus preceitos. Ora, a gente precisava entrar mais na política, e não estou falando política de ser vereador, etc, etc, que poderia ser, mas entrar mais nas ações sociais, ser mais audaciosos para poder vencer, em muitas vezes, coisas extremamente erradas e injustas. E muitas vezes eu coloquei essa máscara aqui porque a gente fala do outro, o outro é ruim, mas muitas vezes o nosso lado mais malzinho, vamos dizer assim, sobrepõe o nosso lado de querer fazer o bem. Nosso lado mais acomodado sobrepõe o nosso lado de lutar por justiça, lutar pelo próximo, lutar para a nossa própria evolução, tá? E a felicidade? A felicidade, na questão 922 do Livro dos Espíritos, né, fala assim: com relação à vida material, é a posse do necessário. A posse do necessário está ligada à nossa cultura, ao nosso esporte, ao nosso lazer, à nossa educação, ao nosso trabalho, à nossa sociedade, às nossas relações sociais, os nossos direitos, os nossos sentidos, as nossas crianças, os nossos adultos, os nossos idosos, ao prato de comida na mesa. Então, a posse do necessário, infelizmente, está muito longe nesta vida, está muito longe de acontecer. Então, quando algumas pessoas falam que a gente já passou de evolução do nosso planeta, vamos olhar, será? Será que tem comida para todos? Será que tem igualdade para todos? Para ter evoluído aonde? A gente ainda está longe de uma boa evolução, né? E com relação à vida moral, o Kardec coloca para nós a consciência tranquila e a fé no futuro. Essas são uma resposta do conceito de felicidade para Allan Kardec, né? Então, a nossa participação política, né, chegou o momento de mudar um pouco o ponto de vista. A doutrina espírita, o tempo todo, ela fala que qual é a maior chaga da humanidade? O egoísmo. O egoísmo, ele
ele transforma as pessoas num ser pior, né? E tá na hora da gente mudar um pouco a questão do nosso egocentrismo para a gente trabalhar com um eco, né? Então, quando a gente fala, a gente precisa mudar o nosso ponto de vista. Eu, ser humano, eu sobre todas as coisas, né? Como um homem no alto da pirâmide, mas como um homem que faz parte de um ecossistema que precisa ser preservado. As nossas matas precisam ser preservadas, os nossos animais precisam ser preservados, nós humanos precisamos ser preservados. Então, a gente tem aqui uma participação importante nesse ecossistema e a gente deve sair um pouquinho do nosso ego-sistema, né? Bom, quanto bem a doutrina espírita, né, quando bem compreendida, se houver identificado com os costumes e as crenças, o espiritismo transforma os hábitos, os usos e as relações sociais. Eu acho que esse é o maior legado da doutrina espírita. Se ela não for capaz de transformar, de nos influenciar, né, como seres humanos, e nós como os espíritos, e espíritas não sermos capazes de influenciar o meio que a gente vive, então acho que a gente falhou. E aí a gente precisa repensar mesmo e precisa. Deu uma cortada aqui, Angélica. Oi? Deu uma cortada aqui, a hora que você entrou nesse slide, cortou o som. Ah, tá. O Kardec fala que quando bem compreendido, se houver identificado com os costumes e as crenças, o espiritismo transformará nossos hábitos, os nossos usos e as nossas relações sociais. Eu acho que isso é primordial dentro da doutrina espírita. Se eu entrar num centro espírita, ouvir uma palestra e ao sair de lá nada me foi acrescentado, então eu acho que não serviu para nada. Mas se eu sair do centro espírita pensando assim, eu tenho que ser mais justo, eu tenho que lutar para diminuir o meu ego, eu tenho que lutar para ter mais moral, eu preciso lutar pelo meu próximo. Aí sim, eu acho que a gente plantou alguma coisa em cada um de nós. Então, principalmente dentro de nós, né? E eu acho que é a transformação que o Espiritismo busca no ser humano, né? No ser humano. E essa semana, com essa questão do racismo, né? A Globo News fez uma entrevista com vários apresentadores negras, né? Negras e um negro, falando, e aí eles se perguntavam, como você rompeu a barreira? Como você rompeu a barreira do racismo? Como você rompeu a barreira de conseguir se formar? Como você rompeu a barreira de chegar na universidade? E todos eles falaram a mesma palavra, por meio da educação. O meu pai, a minha mãe, né, muitos falaram, meu pai que era pedreiro, a minha mãe que era dona de casa, a minha mãe que era empregada doméstica, ela sempre bateu em cima de que a educação me transformaria. E a educação, realmente, o Kardec também coloca isso, é a chave para o nosso progresso. Eu acredito não só no progresso moral, mas no nosso progresso social. Eu acho que a educação ela tem esse poder, né? E o homem de bem, o verdadeiro espírita, é reconhecido pela sua transformação moral e pelos esforços que emprega em domar as suas más tendências. Eu acho essa frase fantástica também. Se a gente não tentar se transformar, se a gente achar que toda hora reza, vou para o centro, reza, vou para o centro, falo com os espíritos, e aí saio de lá e continuo fazendo as mesmas coisas, errando da mesma maneira, eu não acredito que houve uma transformação. E essa frase final do Chico é muito legal, né? Embora ninguém possa voltar atrás e fazer um novo começo, qualquer um pode começar agora e fazer um novo fim. Muito obrigado a todos, acho que eu terminei dentro do horário.
Obrigada aí pela paciência e agora a gente vai conversar um pouco aí. Eu quero sair daqui agora. Peraí, deixa eu ver. Eu quero pôr aqui. É um vermelhinho que tem. No vermelhinho, do stop, né? Ah, já. Tá. Oi, gente. Conseguiu. Que ótimo. Que legal. Vamos colocar as carinhas aí para a gente ver quem tá. 25 pessoas, 26 pessoas participando da palestra. Que legal. Fabuloso. Legal. Muito legal, Angélica. Bem bacana. Foi ótimo. Muito bom. Heloísa, quer fazer alguma pergunta? Não, acho que Quem tem pergunta para fazer? Foi muito boa. Engraçado que a primeira palestra, aí eu dei continuidade com a segunda e ela continuou com a terceira, né? Porque ela falou de encarnação também. Acho que esse entrosamento foi muito bom. Acabou se casando, né? Foi ótimo. Você quer pergunta, Nando? Te cutucar aí. Angélica, eu gostaria não de fazer uma pergunta, né, no momento, mas fazer um comentário, um complemento sobre o tema desse assunto. Eu acho que a questão social no meio espírita tem algum microfone ligado, que está dando microfonia. A Justiça Federal no Rio suspendeu a nomeação de Larissa Peixoto Dutra para a presidência do Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional. Tem alguns microfones ligados. Oi, povo. Profissional e formação acadêmica compatíveis. Vocês estão me ouvindo? Eu estou. Legal. Não, eu estava comentando que, assim, conforme você foi falando, eu fui analisando, né, esse meu período, esse meu histórico dentro do espiritismo, conhecendo ainda como um bebê, né, a filosofia espírita, e o quanto é importante a gente falar dessa questão social, porque o espiritismo, eu percebo que é muito mais amplo só do que as questões que a gente, né, fala, que a gente comenta em muitas casas espíritas, mas a questão social, a questão da empatia, dessa visão de olhar o próximo, né, de você ter esse senso de justiça, essa cultura de que a gente tem que dizer amém para tudo, concordar com tudo, e falar, não, mas é assim, a pessoa tá lá, tá aprontando, tá fazendo. Então, assim, claro, existem características de pessoas para pessoas, né? Mas existe também essa cultura que é enraizada ainda, né? Principalmente no meio espírita, que aos poucos vai se desfazendo, que aos poucos vai se transformando, que é esse olhar mais amplo e a atitude, porque não adianta a gente só falar, né? Não adianta só a gente estudar, não adianta só a gente saber na ponta da língua o conteúdo espírito, se a gente não colocar em prática, se a gente não conseguir olhar para o outro, para as dificuldades, não conseguir encarar, enxergar as dificuldades e fazer alguma coisa que seja, e a gente pensar, mas eu não consigo fazer, né, promover transformações grandes. Não consigo transformações grandes, mas eu consigo começar, eu consigo, né, dar o primeiro passo. Como? Eu me perguntava muito isso, eu entendia que para fazer a diferença, eu tinha que fazer alguma coisa grande, eu tinha que, né, eu via as pessoas assim que eu admirava, enfim, que eu me espelhava e eu achava que tinha que ser alguma coisa grande. Quando eu passei a entender que
o conteúdo que eu estou absorvendo, que eu estou aprendendo, eu posso dividir com o vizinho, com uma pessoa no transporte, que eu posso ver uma coisa errada e ali intervir, sinalizar, entendeu? Lógico, a gente tem que saber falar com as pessoas, mas enfim, de certa forma já é um começo, já a sementinha está sendo plantada, seja no âmbito familiar, na rua, com desconhecidos, enfim. Então, eu acho que é muito mais amplo e a gente tem muito a refletir, né? Dar o primeiro passo, tomar alguma atitude, ter alguma ação sobre, né? Sobre a nossa sociedade, sobre as pessoas que estão ao nosso redor. Enfim, até me estendi, mas era só um complemento mesmo da minha observação. Eu também. Por isso que chegou e não conversou. Eu também queria cumprimentar. Acabou de falar. Posso falar? Queria cumprimentar a Angélica. Muito legal a discussão que você propôs. Não está ouvindo? Não está baixo. E aí, Mauro? Eu estou aqui ligada. Está baixo, já? O som está baixo. Eu já tentei. E agora? Obrigada. Eu queria também cumprimentar a Angélica, agradecer bastante por essa discussão que você trouxe, Angélica, muito legal. Queria falar duas coisas também bem rapidinhas. Que outro dia eu estava fazendo um estudo sobre alteridade. Muitas pessoas não sabem nem o que significa, né? Então, eu fui entender melhor e achei uma palestra do Luiz Signatis. O Luiz Signatis é um professor da Universidade de Goiás e trabalha a questão religiosa. Ele é espírita também. E aí o Luiz Signatis, ele falava o seguinte, que tem uma postura espírita que é incompreensível, de as pessoas se reunirem dentro do centro para falar de Deus, para falar de Jesus, para falar de amor, para falar de perdão, só que tem uma família morrendo de fome, às vezes, na esquina, e ninguém está nem aí, porque a gente está naquela mesma batida milenar, né, que nós herdamos da cultura judaico-cristã, que a gente precisa fazer o dever dominical, ir à igreja, aspas, independentemente do que a gente está promovendo de transformação no mundo, né? Então, ele fala muito que a alteridade é você enxergar o outro, dar lugar de voz para o outro, ser capaz de conviver com o conflito, porque o outro é conflito, as pessoas não são iguais, não é proibido ter conflito, né? Todos somos diferentes uns dos outros e, portanto, existe o conflito, mas a alteridade significa em você respeitar o direito do outro de ter uma ideia conflituosa com a sua, de pensar diferente. Eu não preciso odiar a pessoa porque ela pensa diferente de mim, né? Então, achei muito legal que você trouxe essa temática. E uma outra coisa também, que a fala da Camila me fez lembrar, um exemplo muito ruim, muito feio meu. Eu vou dar porque foi um exemplo meu próprio, de uma coisa feia que eu fiz. Uma vez eu estava no aeroporto e tinha uma fila de pessoas esperando táxi. E na minha frente tinha uma mulher fumando. Então, ela dava aquelas baforadas de cigarro, e eu odeio cigarro, não suporto nem o cheiro de cigarro. E aí eu me afastava, né? E eu fui suportando a mulher das baforadas de cigarro, mas a hora que ela jogou a bituca no chão, eu fiquei indignada, sabe? Pensei, como é possível? Aí eu falei até alto, né? Como é possível alguém fazer um negócio desse tal? Só que numa outra circunstância, num outro momento, eu vi uma cena que veio assim como uma flechada para mim, que uma pessoa jogou uma lata de refrigerante no chão e a outra que estava passando pegou aquela lata de refrigerante e colocou no lixo. Aí eu lembrei da cena do cigarro, né? Que eu poderia muito bem ter pego o cigarro e jogado no lugar certo, ao invés de ficar alimentando aquela raiva. Até porque, se eu tivesse feito isso,
eu teria dado uma lição na mulher que jogou a bituca no chão, né? Mas a gente também tem que fazer as coisas com humildade, por entender que talvez o outro não enxergou ainda aquilo que você já enxergou, e não só com o espírito de julgar e de condenar. Então, eu achei que toda a sua temática, Angélica, foi muito legal, porque ela nos coloca diante da nossa realidade e do potencial que a gente tem para fazer um mundo melhor, né? Obrigada, viu? Ô, Jacira, às vezes seria falar, tudo bem, para você deixou a pituca de cigarro, joga no lixo, mas pegar não, porque é contaminado. Não pega. Bom, não. agora está proibido, né? Agora está proibido. Contaminado. Isso mesmo, Elô. A Angélica quer fazer as colocações? Eu sinto isso que eu falei para vocês. A minha palestra é sentimento puro, é o meu sentimento. Eu sinto que nós, espíritas e simpatizantes, nós temos que lutar para um mundo melhor. Então, assim, se colocar no lugar dos outros, sentir-se indignado com as desigualdades, com as diferenças, com a política, com o sistema de saúde, já é um primeiro passo, e que a gente tem que fazer alguma coisa, que não dá para ficar, tá tudo errado, mas eu vou rezar aqui para Deus melhorar, que a gente sabe que, às vezes eu sinto assim, nossa, parece que eu nem acredito em Deus, parece que eu estou assim, né? Não é isso, é que eu realmente tirei do colo de Deus todas as obrigações da minha vida, entendeu? Eu não coloco mais assim, ai, se Deus quiser, eu falo muito se Deus quiser, mas é por a força de hábito, mas assim, se Deus quiser, eu vou fazer tal coisa. Não, eu só vou fazer tal coisa se eu quiser, porque Deus me colocou lá, ele vai ficar guiando meus passos, né? E isso, o Espiritismo, ele tem uma forte influência na maneira que eu sou, do jeito que eu sou. Eu não me vejo não sendo espírita. Eu tinha até colocado uma foto aqui do seu Geraldo. O seu Geraldo tem a influência do meio no ser, influência do ser no meio. Ele tem uma forte influência na minha vida, porque ele me fez conhecer o Espiritismo, ele e sua família, ao longo desses anos, que eu estou desde 87 lá no centro, ao longo desses anos o Espiritismo foi se transformando, né? Eu acreditava lá que o aleijado, né, como a gente falava antigamente, ele era aleijado porque ele tinha feito alguma coisa na outra encarnação, né? Infelizmente não penso mais assim. Então, essa transformação, esse crescimento da doutrina, do conhecimento da doutrina espírita, que o seu Geraldo, né, me abraçou ali naquele momento que eu fui para o centro espírita, me transformou. Ainda tenho muitos, milhares de defeitos que eu preciso transformar, mas eu me sinto parcialmente transformada pela doutrina espírita. Além de também acreditar e falar, olha, você também tem um potencial para crescer, para sair da onde você está, para chegar num outro local que você queira, né? E realmente sempre com exemplos. Então, eu acho que o seu Geraldo ele teve uma influência muito grande na minha vida, muito grande. O Centro Espírita tem uma influência muito importante da maneira que eu penso hoje, da maneira que eu sou hoje e aonde eu cheguei, né? Não que eu cheguei no topo ou não cheguei no chão, mas aonde eu estou. E eu gostaria que isso fosse para todos. Eu gostaria que isso foi bom para mim, que se espalhasse para todos. Quando é bom para a gente quer que chegue em todos, claro. Acho que é isso. E aí, Camila? Angélica, também queria fazer um comentário. Quando a gente fala de influência que a gente tem sobre o meio, foi uma coisa que você abordou, a gente também entra, como já foi comentado aqui, nas nossas diferenças, nos nossos conflitos, né? Eu queria ouvir um pouco de você. Como é que você acha que a gente pode
buscar unir mais e, digamos, se separar menos. Unir mais e atacar menos. Parece que uma característica do nosso tempo é do ataque. A gente deixar ainda mais claras as nossas diferenças. E até esquecendo algumas coisas similares, algumas coisas que poderiam nos unir. Queria saber se você tem alguma proposta para isso. Olha, eu acho que aí você tocou num defeito grave, que eu tenho uma dificuldade, né, por exemplo, principalmente na política, né? Eu não aceito e eu não consigo conviver, tenho dificuldade. Mas a proposta de Kardec é que a gente não aceite ou aceite desde que aquela atitude não esteja prejudicando a sociedade e o próximo. Então, eu penso que é uma coisa que eu tenho que vencer, é um grave problema pessoal, né? Eu tenho dificuldade de conviver com diferenças muito grandes, principalmente políticas, principalmente no momento atual. Mas eu acredito que o respeito, com certeza, o conhecimento, da gente ter uma capacidade de dialogar com o próximo e fazer ele entender, ou ele nos fazer entender, né, do que é melhor. Então, o diálogo, o respeito, talvez a resiliência, que é um pouco que me falta, pouco muito que me falta. Eu acho que isso são alguns caminhos. Mas a gente vive isso dentro do nosso centro, por exemplo. A gente tem dificuldade de conviver ali um com o outro, porque, como a Jacira falou, é conflitos. E, na verdade, a maneira como a gente pensa o espiritismo, ele leva para um lado ou leva para o outro. Mas, com certeza, a gente vive lá dentro de um respeito, de um diálogo, pelo menos. É um aprendizado para todos nós, né? O tempo todo. Dentro da família, dentro do centro. Sim. Da sociedade, né? Talvez seja o maior desafio que a gente tenha na sociedade moderna, né? Eu acho que dá tempo ainda de pelo menos umas 2 questões ainda para a Angélica. Quem quer fazer? Daqui a pouco vamos anunciar a palestra da semana que vem. Fernando, tá aí? Tô lendo os nomes. A Rita deixou um negócio escrito aqui no chat. A Rita é uma aluna que fez mestrado comigo. E aí, Fê? Te peguei, hein? Ele está quietinho. Eu te peguei aí, hein, Fê? Foi uma roleta russa, achei seu nome aqui. O som tá ruim. Tá Alô, ruim o Fê. som, Fê. Alô? Oi. Agora sim. Eu tava sem microfone, tava só vendo mesmo. Tudo bem? Tudo. Gostei. Na verdade, eu entrei só no final, mas tava muito boa. Gostei. Obrigado, Fê. Mais tá Acho que aqui. a gente já Gisele, pode tá aí encerrar. ainda, Gi? Pois não. Tô aqui acompanhando. Gostei Ô, muito. Gi, você é espírita, Gi? Não sou, mas gosto muito da forma de pensar, né? Penso muito várias dessas coisas que você trouxe, né? Da preocupação com o próximo, nessa questão da gente estar aqui para evoluir, para nos tornarmos melhores, né? Em todos os aspectos. Gostei muito do que você falou da diversidade, até de aptidão entre as pessoas, né? Eu acho que isso também faz a gente pensar bastante no nosso dia a dia, né? E gostei muito, de verdade, Angélica. Foi um prazer estar Obrigada, aqui. Gi. Obrigada. Acho que foi uma
momento muito, muito gostoso, assim, de bastante reflexão. Com certeza vou sair daqui pensando bastante. E gostaria de voltar quando tiver outras vezes, se possível. Opa! O Mauro vai já anunciar a próxima. Toda quinta-feira. Muito obrigada. Toda quinta-feira, viu, Gi? Toda quinta-feira a gente está aqui. Como que faz para assistir como que faz para assistir os gravados desse negócio? Nós ainda não gravamos nenhuma, mas esta aqui particularmente. Temos, Mauro. A Camila gravou todas. Da semana passada. Está gravando. Esse aqui está gravando. Tá certinho. Tá ainda não sei explicar isso, acho que a Camila vai poder explicar isso para você, porque nós estamos jogando no canal do YouTube. É isso, Camila? Isso mesmo. Nós criamos um canal no YouTube para que todos esses vídeos eles sejam compartilhados no YouTube, e o link do YouTube nós divulgamos na página do Centro Herculano Pires. Então tem uma página no Facebook, Centro de Estudos Espíritas José Herculano Pires, e aí a gente compartilha lá o link também, assim como o convite semanal das palestras. Camila, então aproveita e já fala sobre a próxima palestra, que vai ser sua. Legal. Bom, semana que vem nós vamos nos reunir de novo, espero ver todos vocês. Eu vou trazer um tema para nós discutirmos também, para nós conversarmos, que é intervenção dos espíritos no mundo corpóreo. É um tema bastante extenso, né? Tem muitos complementos, mas a gente vai conseguir bater um papo sobre esse assunto, tá? Então, semana que vem, a partir das 8, estejam todos conectados, para que a gente continue aí dividindo um pouquinho das nossas experiências, da nossa forma de pensar, do nosso conhecimento. Obrigada. Muito bom, então estão todos convidados na semana que vem, também para todas as palestras nossas nas quintas-feiras. Essa é uma nova atividade do Centro de Estudos Espíritas José Herculano Pires. Quero, em nome da direção da casa, agradecer a presença de todos. Nós tivemos hoje um pico de 26 pessoas, o que mostra que realmente está sendo muito interessante, muito abrangente o alcance das nossas palestras, não só pessoas ligadas à nossa casa diretamente, mas também muitos amigos de vários locais. Quero agradecer a presença de todos aqui. Então, um abraço e a gente se encontra na semana que vem, na quinta-feira. Okay? Um beijo. Beijo, Angélica. Pode mostrar a cara e fazer tchau. Vamos tirar uma foto. Mostrem a cara aí para a gente tirar uma foto. Oh, meu Deus. Senti falta de Depois eu ponho lá no grupo. Gente, boa noite a todos. Obrigado, viu? Obrigada a todos. Tchau. Boa noite a todos. Tchau. Tchau, pessoal. Boa noite. Tchau. Valeu. Tchau, Fê. Tchau. Camila, para a gravação para sozinha? Angélica. Oi. Ó a nova integrante. Quem? Oi. Ó, Nilce. Olá, Nilce. Aqui que eu ganhei.